Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Matos. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast Fala Condomínio. Para você que está buscando conhecer um pouco mais sobre administração de condomínios, equipes de zeladoria, portaria. Se você tem alguma dúvida jurídica, não saia desse podcast, porque hoje nós vamos trazer duas pessoas muito especiais aqui em Belo Horizonte, que é o Léo Mascarenhas e o Estevão Mascarenhas, que é o seu pai. Eles têm muitas histórias para compartilhar com a gente e eu gostaria de começar esse podcast agradecendo a presença de vocês, por vocês estarem aqui disponibilizando do tempo, da experiência, de toda a vivência que vocês têm nesse mundo condominial, para poder compartilhar com toda a turma que está aqui nos ouvindo. Eu vou apresentar rapidamente o Léo aqui, que é conhecido como o Síndico Empreendedor, também é palestrante, sócio, vendedor da Next in Brasil, embaixador Porter e conselheiro do Clube Atlético Mineiro. Estevão Mascarenhas, além de pai do Léo, é ex-síndico com experiência na administração condominial. Síndico durante muito tempo. A gente estava conversando aqui e olha, ele tem muita experiência para poder compartilhar com a gente. Muita mesmo. Léo, muito obrigado por estar aqui participando com a gente. Fica à vontade para falar um pouquinho sobre a sua trajetória também. Logo na sequência eu passo por Estevão e pode dar um oi para a nossa turma, onde o pessoal pode encontrar também vocês nas redes sociais ou com algum site. Fica à vontade. Primeiramente, eu tenho que começar agradecendo. Eu já participei de alguns podcasts, mas esse foi muito especial. O convite me emocionou. Emocionou porque pela primeira vez eu estou com meu pai em um podcast, e também é a primeira vez dele. E tudo que eu sei, muitas das coisas que eu aprendi foi através dele. E hoje, desde 2014, eu atuo nessa área de condomínios, através do aplicativo Nextin. E eu comecei a perceber que o síndico estava sendo muito maltratado. Os moradores não sabem ser moradores. Então, os papéis estavam muito invertidos, não tinha uma coisa muito certa. E há uns 2, 3 anos, eu com um grupo de pessoas aqui, de fundadores, a gente abriu o Trem de Síndico para valorizar essa profissão. Que legal, Trem de Síndico, muito falado aqui no nosso podcast, inclusive tiveram várias pessoas que vieram aqui já do Trem de Síndico e falam muito bem das trocas que acontecem e a gente já vai ouvir falar um pouquinho mais. Estevão, muito obrigado, fique à vontade para falar um pouquinho sobre como que você entrou nesse mundo de síndico, subsíndico, como que foi? Muito obrigado pelo convite. Eu espero retribuir a sua gentileza, ajudando o seu público a ter uma experiência melhor de condomínio. Eu fui morar no primeiro condomínio com 7 anos de idade, num prédio que estava começando os melhores apartamentos de Belo Horizonte. No edifício 50 Casas, 52, foi um dos primeiros condomínios. Eu cheguei lá com 7 anos de idade. E naquela época não tinha nenhuma regra, não tinha nenhuma legislação relacionada a condomínio. Quem que era o síndico era o que construiu e que dava as regras e que ditava as regras e que a coisa foi funcionando, aprendendo com o dia a dia. Né? E depois eu fui morar em vários outros condomínios e no último que eu estou morando até hoje, há 40 anos, quando mudamos para lá, a coisa que eu achei mais importante foi dizer aos meus 4 filhos, nós estamos morando no melhor prédio de Belo Horizonte. Hoje, nenhum prédio aqui tem essa estrutura que nós temos. Um prédio com 6 mil metros quadrados de área, com todo piscina, com quadra de tênis, quadra de peteca, academia, piscina, tudo. E a regra vai ser a seguinte, aqui vocês vão morar e não vou aceitar nenhuma reclamação dos empregados, não vou aceitar reclamação de morador e principalmente do síndico. Qualquer coisa de reclamação, vocês são culpados e vão ter a penalidade do meu momento naquele instante. De modo que eu espero que não tenha nenhuma reclamação. E realmente tive pouquíssimas reclamações. Eles se cuidaram de não produzir reclamação. E foi muito bom. Eu fiquei feliz e eles aprenderam desde essa época que
o síndico tem que ser respeitado. A importância de ter um ambiente, de compartilhar um ambiente e as leis, o bom convívio, né, aquilo que é comum para todo mundo tem que ser respeitado, não é mesmo? Léo, foi isso mesmo? Deu para sentir a pressão aí? Como é que eu não sei se você teve muito espaço para fazer bagunça nesse condomínio, não, viu? Mas foi exatamente isso e nessa conversa com meu pai, eu falei, será que veio daí, dessa conversa de 45 anos atrás, não sei nem quanto tempo atrás, surgiu essa vontade de defender os síndicos e, principalmente, tentar mostrar para o morador qual que é o papel dele. Que é uma coisa, meu xará, Léo, que me intriga os moradores são os maiores beneficiados de uma boa convivência, de uma boa segurança. Mas eles são os primeiros a negligenciar. São os primeiros a querer se sabotar. E isso tem sido uma luta para que a gente possa colocar cada caixinha no seu lugar. E sabe, uma das coisas que eu ouço muito falar quando os síndicos eles compartilham, né, as principais dores que eles têm, os moradores eles negligenciam muitas vezes, não é fazendo uma besteira ou outra, mas muitas vezes não participando da vida no condomínio, não indo nas assembleias, sabe, quando eles têm a oportunidade de ajudar, eles se afastam, não fazem, e quando tem uma pequena coisinha que acontece no condomínio que, puxa, tava tudo funcionando perfeitamente, mas uma pequena coisinha que deu errado, aí o morador aparece. Aí ele, porque tá tudo, não funciona nada, eu que pago isso aqui. Né? Não é? É bem isso, né? E vocês, quando você começou, Léo, nessa parte de gestão dos condomínios, que você se aproximou dessa vida da gestão dos condomínios, quais foram as principais dificuldades que você sentiu? Sempre foi o morador. E com essa bagagem que a gente trouxe de onde nós morávamos, o meu início na sindicatura foi para resolver os problemas que eu tinha. E também na região onde eu moro, tem muitas quadras de tênis. Então precisava-se de ter um aplicativo ali para reserva. Então nós começamos a entrar nessa onda. E de lá para cá, de 2014 para cá, muita coisa mudou. As demandas vieram sendo alteradas, vieram mudando. A vida do síndico não é uma vida fácil. Quer dizer, o síndico hoje ele tem que saber de uma série enorme de leis, ele tem que saber uma quantidade enorme das NBRs. Para variar, tem as normas regulamentadoras. E agora tem uns termos novos, né? Compliance, governança corporativa, dashboard. Quer dizer, o síndico virou ali um super-herói de um condomínio. Sim, exato. E eu aprendi por que o morador ele negligencia. É porque ele tem a quem culpar. Então ele se tranquiliza e não participa de nada. Você foi muito feliz em falar que não participa de nada. Eu já participei mais ou menos das 200 assembleias. A frequência é 20% a 30% e olhe lá. Pois é, exatamente. E dependendo da decisão que tem que ser tomada, 20% a 30% não cabe, né? Tem que fazer novas assembleias para poder tomar uma nova decisão. Tem algumas que exigem até 50 mais 1, às vezes 2/3, para você poder, né, tomar alguma decisão. E se não há participação dos moradores, proprietários nesse caso, eles acabam simplesmente deixando à mercê. O patrimônio deles não vai ser valorizado, né? Não vai aumentar. E, Estevão, você quando estava fazendo o papel de síndico, você atuou durante quanto tempo? Durante 20 anos. Eu fui o primeiro subsíndico, depois eu fui síndico várias vezes, introduzi várias normas que funcionam até hoje, normas de segurança, norma de procedimento de mudança, procedimento de uso do elevador, uso da piscina, uso da quadra, aquele negócio todo. Eu participei de muitas normas. O próprio construtor do prédio não sabia o que ia ser necessário de mão de obra. Então, nós começamos lá com 30 funcionários. No condomínio? No condomínio. Tinha 30 funcionárias cuidando da limpeza, aquele negócio todo. Nas gestões que eu participei, eu tive a oportunidade de fazer um estudo de tempos e métodos. Nós ficamos com 13. 12 funcionários e um para substituir férias, 13 funcionários. E funciona até hoje, mais ou menos, com esse número de funcionários. O prédio está sempre limpinho, sempre arrumadinho. Nunca tivemos nenhum problema de segurança, porque o pessoal está bem treinado, muito tempo, trabalha conosco há muito tempo. Ultimamente, eles têm procurado passar para terceirizar a portaria. Mas eu tive uma boa contribuição durante esse período.
estabelecer funcionamento. Muito bom. São quantas unidades, aproximadamente? 38. 38. Tá. E o condomínio, pelo que vocês compartilharam, ele é um condomínio grande, né? Então ele precisa de bastante pessoa para poder fazer todo o processo de manutenção, de zeladoria e tudo mais, né? Nessa época que mudamos, tinha 60 crianças. 60 crianças? 60. 38 unidades, 60 crianças. Pela própria característica, né, Puxa vida. pelo próprio perfil do condomínio, e foi um grande aprendizado. Aham. Porque nessa época eu era criança, né, de 7, 8 anos, eu mudei para lá, saí de lá com 28, e nós formamos uma comunidade grande, uma amizade grande, Aham. e tudo acontecia ali. Quer Aham. dizer, a gente pode dizer que nós vivemos presos. Sexta-feira a gente chegava em casa e só queria sair segunda-feira. Então foi um exercício de convivência, foi um exercício de... que é o grande problema hoje do morador é a falta de visão da coletividade. Aham. Cada um quer resolver o seu problema em detrimento dos outros, aí isso tem desregulado um pouco as relações. É tão legal escutar quando tem um depoimento de uma comunidade que funcionou bem, que deu certo, que a gente consegue ver que existe até uma proteção entre os moradores, né? Realmente vira uma comunidade e a gente leva isso para a vida. Vocês relatando, né, que foi uma jornada, você estava com 7, 8 anos, 7, 8. de 7, 8 anos até 28 anos. Isso né, no período de criança, pré-adolescência, adolescência até a vida adulta, você criou raízes lá. Isso é muito legal quando funciona super bem. E falar bem de um condomínio é um negócio que pode mudar a sua família. Na família, né, de você que está aqui nos ouvindo. E tem uma coisa também, é o seguinte, eu costumo dizer que condomínio, ele tem reputação. Uhum. Reputação do seguinte tipo, não muda para aquele dali não, porque aquele dali só tem barraco. Todo mundo briga toda hora. Falando, não, aquele dali é bacana, o pessoal viaja, o pessoal tem confraria disso, confraria daquilo, o pessoal faz as novenas. Então, eu volto a dizer, o morador se sabota quando ele mete ferro onde ele mora e não contribui. Esse é o grande problema que eu vejo hoje. Léo, e com o trem de síndico, como que você está vendo o objetivo desse grupo que foi desenvolvido e como que pode contribuir para melhorar o dia a dia dos moradores e da equipe de gestão? Primeira coisa, o trem de síndico, eu acho que é a voz. É essa voz embargada, essa voz, esse grito. Respeitem o síndico. Respeitem, façam a sua parte. Todo mundo faz. Então, nós tivemos um início muito interessante. Hoje, muitos de nós convidados para dar palestras, participar de painéis no Brasil todo. E nós temos o nosso propósito. O primeiro deles é valorização da categoria, o relacionamento entre nós. Eu gosto muito do Márcio Rachkovski, quando ele diz o seguinte: síndico tem que andar em bando, se protegendo e crescendo. E principalmente a qualificação. Eu recentemente eu me submeti à certificação 5 estrelas da Gabor, porque eu queria entender esse mundo de síndicos. E eu consegui a certificação 5 estrelas. E já falei para alguns amigos meus do Rio de Janeiro que nós vamos levar a Minas, nós vamos pegar esse segundo lugar e botar o nosso estado com o maior número de síndicos certificados. Porque nós precisamos de síndicos bons. Eu faço analogia. Quando você vai jogar tênis, jogar futebol, jogar basquete, você quer parceiros e adversários que sejam do mesmo nível de você. E quanto melhor o seu adversário, melhor você vai querer. E nós temos que combater uma coisa que está chegando em Belo Horizonte, e é no Brasil todo, eu converso com gente do Brasil todo, são síndicos aventureiros. Acha que é síndico, joga o preço lá para baixo, entra a qualquer custo, e os resultados não têm sido dos melhores não, viu, Léo? Puxa vida, então quer dizer que hoje o movimento Trem de Síndico, como você disse, ele é para conseguir dar voz para os síndicos, e como diz o Márcio Rachkovski, Marcião, você, né, que já é da casa aqui também, puxa, grande abraço para todo mundo que quer aproveitar e fazer um treinamento sobre síndico, que quer conhecer um pouco mais sobre isso. Nós temos a nossa Condeduca, no qual o Márcio também tem uma participação. Dá uma olhada lá, vai estar o link aqui na descrição. Então, eu te contar uma coisa que você não vai imaginar. O seu Márcio Rachkovski, ele já me expulsou de uma reunião alegando que o meu comportamento era antissocial.
Isso tudo perante uma plateia de 1.800 pessoas. Olha aí. Cara, ele contou isso? Nós fizemos a simulação durante o Síndico Net e o Júlio Paim me convidou para participar. Ah, que legal. E eu falei, bom, Júlio, qual vai ser o meu papel? Acho que ele ficou até meio sem graça. Léo, você vai ser o condomínio antissocial. Caramba, que Pô, legal. mas então quer dizer que a sua visão é que eu sou o causador de problemas? Faz bagunça? Não, é porque nós vamos precisar deste personagem e foi bastante interessante. E meu pai também teve a oportunidade, nós repetimos aqui, e meu pai teve a oportunidade de participar de uma assembleia que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, que foi chamada a mais louca das assembleias. Que legal. E como é que foi esse processo? Foi muito interessante, porque pegaram aqueles pontos que realmente acontecem numa assembleia, compreendeu? E abordaram todos os pontos. Eu era síndico e resolvi convidar os condôminos todo mês para ver o balanço e apresentar sugestões para a gente melhorar o prédio. E na primeira reunião apareceu um morador com 6 procurações e disse: eu trouxe aqui as procurações, que não tem procuração, nós não vamos aprovar nada, não precisa de procuração, nós vamos conversar e discutir melhorias para o prédio sem nada oficial. Aí começou, o pessoal sentou, por questão de ordem. Para ter assembleia tem que ter o presidente, tem que ter a ata, tem que ter isso. Não, isso não tem nada, vai ser apenas um bate-papo. Então só trocando ideia. Só trocando ideia. De modo que você pode ficar tranquilo, você vai expor suas ideias. Não, porque isso não é admissível aprovar as contas sem ter ata. Eu falei assim, meu amigo, nós não vamos aprovar conta nenhuma, nós vamos ver a conta e discutir causas. Só isso. Aí eu comecei a ficar pessoal, está encerrada a reunião, boa noite, fui embora. E não voltei mais há 20 anos atrás. E a gente tentou retratar todas essas situações e todas essas dúvidas. Até mesmo situações básicas. Meu pai citou aqui sobre questão de ordem. Não se sabe, a grande maioria dos síndicos, dos moradores, não se sabe o que é uma questão de ordem, que é um dos instrumentos mais importantes. Quer dizer, um pedido de ordem, ele cancela, ele tem o poder de impedir a continuidade daquela assembleia. Então, com a experiência que eu tive lá no Síndico Net, mas eu confesso que eu liguei para o Júlio e falei, Júlio, eu posso copiar? Ele falou, Léo, perfeitamente, eu também foi uma ideia que eu peguei dos outros, e ele falou, pode fazer perfeitamente, e eu falei com ele, o maior elogio que a gente tem para fazer uma pessoa é quando você o copia. Sim. Então nós trouxemos para cá, e foi bastante interessante retratar essas questões, retratar essas brigas, retratar o condômino antissocial. E uma coisa que tá indo bem é o seguinte, condomínio deixou de ser terra sem lei. Hoje já existe um regramento jurídico que protege a muitos dos síndicos. Eu falaria aqui, citaria rapidamente 2 leis muito interessantes, que é a lei do condômino antissocial, que já não dá mais o direito do morador fazer o que quiser, apesar de nunca ter tido esse direito, porque já existem outros regramentos da hierarquia das leis, e também um que é muito bom, que é a lei do stalking. Quer dizer, é proibido ficar perseguindo o síndico. É proibido ligar para síndico 10 horas da noite. Mas também é importante que o síndico saiba se posicionar. Sim. Durante essa minha jornada, nós criamos uma metodologia, tem 5 itens muito importantes. O primeiro dele é a normatização. Todo condomínio tem uma regra. E esta regra foi combinada. Onde que está essa regra, Léo, normalmente? Essa regra ela é o regimento interno, é a convenção, e depois toda a lei municipal, estadual, até mesmo as leis federais. Perfeito. Mas você compra um apartamento, você vê a convenção. Fala assim, esse prédio vai ter uma quadra de tênis, uma churrasqueira. Aí chega o camarada lá e fala, não, eu não vou pagar a manutenção da quadra de tênis porque eu não jogo tênis. Meu amigo, essa quadra de tênis está aqui desde que você comprou. Perfeito. Então, quando a gente, nesse primeiro passo, normatiza e explica a todo mundo as regras, o item muito importante que é a tolerância zero. Não se pode permitir que uma ação mal feita de um condomínio perpetue. Ela tem que ser advertida naquele instante. Na repetição,
cabe até multa. Por exemplo, um som alto, fora do horário combinado previsto na convenção e na lei e tudo mais. Exato. E você citou um fato muito importante, que o som alto, isso é a algazarra. Algazarra, gritaria e perturbação do sossego. Isso está no Código Penal. Perfeito. Me parece que é o artigo 42, eu não sou advogado, mas parece que é o artigo 42. Então não precisa estar no regimento, não pode fazer barulho após as 22 horas. É outra lisão, não tem essa história de até 22 horas está liberado. Não. Artigo 42, me parece que é o 42, se não for, você bota uma notinha. Uma notinha aqui. Não, é o 42. Então, tudo isso, eu acho que o mal do Brasil, e eu gosto muito daquele teoria das janelas quebradas. Se um mal feito não é combatido na hora, ele vai se perpetuar. Interessante. Terceiro ponto dessa metodologia é plano de comunicação. Você tem que ter um plano de comunicação. Todo lugar que eu falo, eu digo, eu detesto o WhatsApp. Não se administra um condomínio por WhatsApp. Síndico tem vida. Isso cabe ao síndico. Eu vejo muito síndico chegando na assembleia e falando o seguinte: gente, eu sou candidato a síndico aqui, tá tudo bem? O meu WhatsApp é esse aqui, podem ligar a qualquer hora. Não é aí por aí também. Então tem que ter um ritual, tem que ter uma forma de comunicação, tem que ter uma coisa melhor. Às vezes, só pegando um adendo nesse item 3 que você trouxe, Léo, às vezes o síndico que é entrante, que ele ele está começando agora, né? É a primeira vez que ele vai se candidatar lá, essa pessoa, e aí na melhor das intenções ela vai lá, ela faz isso que você falou, Léo. Né? Ela quer se colocar à disposição. A mensagem que ela quer passar é essa, né? A mensagem que ela quer passar é: cara, eu estou me colocando à disposição, tá aqui meu número de WhatsApp e tal. E às vezes ela não sabe o tamanho do problema que ela tá cavando já, né? Eu sempre tô sendo síndico em algum momento. E sabe o que eu descobri, Léo? Que ninguém quer falar comigo. Ninguém quer falar com o síndico. Sim. E quando quer falar, são para fazer 3 coisas. Pedir coisa que não pode. Quebra um galho. Vou fazer a mudança. Não pode. Fora do horário. Outra coisa. Pedir aquilo que perguntar aquilo que já está disponível, que já está claro. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu descobri também que eu não sou solucionador de problemas. Eu não quero solucionar problemas. Primeiro, eu quero evitar problemas. E o primeiro caminho para você evitar problema é entender e declarar corretamente aquele problema. Qual que é a causa daquilo? A raiz, né? A raiz, qual que é a causa disso? Perfeito, perfeito. A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado. Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. A gente comentou então sobre as normativas, né? Normativas, então você que está aqui nos ouvindo, sempre busque as leis que nós temos, as federais, as municipais, as estaduais, para você ficar por dentro de tudo aquilo que rege dentro do condomínio, que a gente não tem como alterar, não cabe a nós, né, como cidadãos, alterar isso, somente, né, pelos meios que a gente já conhece do nosso Brasil. E na sequência a gente tem as normas, o regimento interno do condomínio, que é o que a gente pode mexer, pode alterar, mas sem ferir as leis maiores, né? Então, o primeiro caso, normativa. Segundo, sempre advertir, não pode deixar, aconteceu uma vez, depois não, tem que sempre fazer as advertências corretas e a comunicação, você estava falando. E tem mais 2 itens, quais são os outros 2, Léo? Atendimento. Olha. Eu tive o prazer de, em 2024, participar do primeiro curso Magic Leader para condomínios. Então, nós fizemos uma imersão na Disney. Que legal. E quando eu voltei, minha esposa me perguntou: e aí, como é que foi a Disney? Eu falei: foi péssimo. Eu falei: como foi péssimo? Eu falei: eu estou fazendo tudo errado. Ou agora, ou eu conserto, ou eu vou ficar louco. Então, eu consegui implantar na sindicatura que eu tive, e dito pelo Cláudio Vicente, que foi o nosso instrutor, é o primeiro condomínio do Brasil que usa a metodologia Disney, e eu sou muito feliz por causa disso, muito orgulhoso por causa disso. E o último item é cultura de dados. Não se administra nada sem dados. Deming fala isso. Se você não tem dados, se você não tem informação, a única coisa que você tem é uma opinião. Eu acho que é isso mesmo. Agora, meu pai tem um caso interessante com esse negócio de infração, porque eu já cometi um deslize aos 9 anos de idade que foi marcante até hoje.
Como é que foi? Estou sabendo agora. Ai, que bom que ele esqueceu. Extintor de incêndio, lembra alguma coisa? Ai. Essa foi interessante. Ele e mais 4 companheiros subiram no último andar e abriram todos os extintores de incêndio, mas não abriram no andar deles, né? E o síndico mandou. Da onde que eles são? Dividiu a recarga pelos 4 que ficaram intactos. Tivemos que pagar a recarga do extintor de incêndio, porque ele identificou quem que fez Sim. o crime. Aí, a partir daí, ele aprendeu a fazer crime. Olha só, cara. E eu vejo uma conexão, e por isso eu quero mais uma vez agradecer esse convite que vocês fizeram, ter tido essa oportunidade, porque a gente é um pouco daquilo que a gente aprendeu, aquele berço que a gente teve, dos princípios, dos valores, e meu pai não passou pano. Essa multa que eu tinha aos 9 anos, eu tive que pagar com o dinheirinho que eu ganhava, da tia, não sei. Legal. Então ali eu aprendi que existe lei, é para ser respeitada, e existe hierarquia nos condomínios. Quer dizer, o síndico que manda. Não faça nada errado que você será punido. E foi a última infração que eu cometi na minha vida em condomínios. E você tem alguma história nos condomínios que você participou e que você viu nas gestões? Alguma outra história que também te marcou e você falou, puxa, normalmente é aqui onde os síndicos eles acabam pecando, eles acabam deixando, sabe, o negócio desandar. Olha, os piores casos que eu tenho é quando o condomínio é invadido. Então, eu costumo dizer que existem... Invadido, ladrão, furto, roubo, essas coisas. Exatamente. Existem 2 momentos de um condomínio. Um momento, um condomínio que não foi invadido, um condomínio invadido. Qual que é a grande diferença? Condomínio que não foi invadido. Vamos mexer com isso, não, isso é bobagem. Falou, tem que fazer registro de acesso. Não precisa, tem que cadastrar, não. Vai na reunião, também não vou, não, essa bobagem. É completamente relaxado. Por uma única razão. Falando em segurança, quanto mais rígido forem os processos e os procedimentos, menor a comodidade, mais difícil chega. Então, condomínio não invadido, difícil. Condomínio invadido. O que nós temos que fazer? Reunião, as reuniões mais cheias, com maior público, é após uma invasão. O que nós temos que fazer? Tem que trocar o elevador, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que colocar aplicativo, tem que colocar processo, tem que colocar produto. Funciona maravilhosamente bem depois daí. E a grande pergunta, né, Léo? Precisa chegar nesse ponto, precisa chegar no trauma para fazer o óbvio. É o óbvio. Sim. Então, nessa parte de... E outra coisa também, eu acho que a sindicatura, ela está passando por um momento de inflexão muito grande, porque infelizmente aconteceram 3 episódios com vítimas. Então, uma que eu achei um absurdo foi um subsíndico ser assassinado com transmissão, filmado. Eu me senti no GTA. Então, isso foi em Campos dos Goytacazes, um assunto muito divulgado por aí, tomou tiro. Sim. Outro foi aquela criança que estava no balanço e o balanço caiu, porque foi feito um parquinho sem observância das NBRs. Tem NBR de parquinho. Essa cultura do barato, vamos fazer o barato, vamos fazer uma coisa, não cabe mais. Não cabe mais. E um terceiro e último caso lamentável dos últimos, estou falando coisa dos últimos 60 dias, você deve saber disso também. Foi uma criança que morreu eletrocutada porque entrou numa área técnica que nunca deveria. E meu pai citou algumas normas aqui. Você acredita que eu copio as normas que ele me manda, que ele fez há 20 anos atrás? Imagine, né? Se tivesse uma melhor comunicação, melhor sistematização, um maior profissionalismo dos condomínios com coisas que já foram colocadas há 20, 30 anos atrás, quantas vítimas, né, não poderiam ter sido evitadas, né? É isso. Então, eu fico muito feliz se eu consigo evitar um arrombamento. E quando a gente quer elevar o nível de toda a sindicatura, a gente quer evitar essas tragédias. Mas eu insisto, nós temos que atingir o morador.
O morador tem que desempenhar o papel dele de morador, de entender que aquelas regras devem ser seguidas, não negligenciem. Eu nunca vi bom, bonito, com uma coisa boa, bonita e barata. Outra coisa também, Léo, que eu fico até nervoso. Eu queria saber quem inventou em condomínio a seguinte história. Pega 3 orçamentos e o mais barato a gente compra. É o padrão, né? Todo mundo fala isso. Isso é uma aberração de um tamanho. Eu acho que na época do meu pai não era assim, não. Era. Então foi de sua época, então. Puxa, olha isso. Olha isso. Isso joga lá para baixo, ocasiona construções de parquinhos sem a devida... Léo, sabe de onde que puxa esse negócio? Talvez de licitação, cara. Entendeu? Isso que a aí licitação tem um pouco disso. A 866, né? É uma norma... Não é uma norma, é uma prática. É uma norma prática que o síndico ele quer demonstrar que ele fez uma pesquisa de mercado e que encontrou a intenção é boa, né? A coisa para não ser criticado. Mas eu queria te falar uma coisa interessante. No nosso prédio nunca teve nenhum problema de invasão. Ele tem gaiola de automóvel, gaiola de pedestre. Já há muitos anos o carro entra, fica fechado e tal. A segurança, na minha opinião, é muito falha, mas nunca aconteceu nada, porque o ladrão acha que é muito seguro. Graças a Deus, ele acha que é seguro. E nós temos uma síndica, a doutora Mônica. Hoje, provavelmente, ela vai ser reeleita pela 6ª vez. Ela de um dinamismo fora do comum, de uma dedicação extremada. O prédio, se você quiser ir lá visitar agora, ele está novinho, com 50 anos. Puxa vida. O jardim maravilhoso, com a quantidade enorme de plantas, todas muito bem cuidadas. A piscina está limpinha, está tudo limpinho, tudo arrumadinho. Nós, remanescente, somos 5. A última morreu há 2 dias atrás. Éramos 6 que começaram desde o princípio. Hoje somos 5 moradores que estamos lá morando. O prédio é muito bem administrado. Agora, tem uma coisa que o Léo falou, a não importância que o morador dá para a sua própria segurança. No sábado passado, nós tivemos, das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde, uma orientação de um corpo de bombeiro fantástico, formidável, que nos deu uma informação sobre a segurança do contra-fogo e ensinou todo mundo a usar o extintor, fazer respiração boca a boca para salvar as pessoas. E chamou a atenção de coisas que eu jamais, meus 85 anos, tinha notado. Caso de incêndio, o pessoal tem que ser treinado várias vezes de descer as escadas do lado direito para dar o lado esquerdo para o bombeiro subir, para ele salvar as pessoas e combater o fogo. Quer dizer, nunca sabia dessas informações. E o cara nos deu uma série de informações. O duro disso é que só 20 pessoas, de 100 pessoas que moram lá, participaram do treinamento. Entendeu? As próprias pessoas não dão importância a se preservar na vida. Então, um caso de incêndio, se o pessoal não está treinado, sai todo mundo correndo desesperado, atropelando uns aos outros, ao passo que pelas normas e com o treinamento, você vai descendo a escada lentamente, calmamente, do lado direito, segurando o corrimão e sai pela área de escape que está toda protegida, onde a parte de fuga está protegida para não cair coisas em cima quando você estiver fugindo até um lugar seguro. E sem querer carregar coisa, né? Carregar mala, não, deixa não tem que carregar nada. E depois você tem que preocupar com os cadeirantes que não pode atrapalhar os outros descer. E eles têm que descer também. E o pessoal que está em maca. Quer dizer, você está levando o sujeito na maca, tem que ter um espaço na escada para deixar um bocado de gente passar para depois descer mais um andar e tal. Quer dizer, um treinamento fundamental que você tem que fazer antes que aconteça o incêndio. Mas o pessoal não dá importância. E foi um trabalho muito bem feito. Eu queria elogiar a dedicação da nossa síndica, que hoje, né, deve ter uma assembleia, e ela vai ser reeleita pela 6ª vez, porque além das pessoas não terem a disposição que ela tem,
ela faz aquilo com muita dedicação, com muito carinho, é muito respeitada. Quer dizer, ela consegue ser uma síndica, digamos, modelo para os outros condomínios aqui. E ela é respeitada, o pessoal acata ela resolve todos os problemas junto com o síndico profissional, que é o William, que está lá conosco também já há uns 10 anos. Ele cuida de toda a parte burocrática e todas a gestão do prédio. Olha que legal. E tem o Arnaldo, que é o gerente permanente, que está lá sempre dando as manutenções, fazendo as coisas acontecer. O prédio tem uma administração muito boa, muito tranquila. Agora, os novos moradores, eles são um pouco participativos. Também não vão nas assembleias, também não cria caso, também não dá problema, mas o ideal seria que houvesse uma participação, uma motivação para uma integração maior. Isso que o senhor está me falando é muito legal, porque é um relato, um depoimento do que está acontecendo agora, exatamente agora, de uma boa sindicatura, de uma boa gestão, de boas práticas, com várias coisas que devem ser feitas seguidas e, por consequência, ocorre o quê? A reeleição. E provavelmente pela 6ª vez. Aliás, eu fiz aqui, porque ainda a Assembleia vai existir, eu não sei se ela vai reeleita, mas provavelmente vai ser reeleita. Estou antecipando meu voto. Uma outra coisa que eu aprendi com meu pai também, e eu acho que veio do meu avô, é o respeito aos funcionários. Então, a primeira coisa que a gente tem que preocupar no condomínio é o ambiente. Nessa sindicatura que eu tive a oportunidade de participar, eu fui no banheiro masculino do condomínio. Não é um local, não era saudável aqui dali. Então, primeira coisa, nós criamos um ambiente. Outra coisa que é muito comum, e eu tenho certeza que veio do meu pai, é proibido desacatar funcionário. Então, se houver algum desacato, automaticamente já tem todo um protocolo. Pega o relato, avisa já manda uma advertência para aquela pessoa que desacatou, porque ali tem que ter lei. Perfeito. Então, quando você começa a trabalhar a base, você tem que tornar o seu condomínio desejado. Desejado em todos os aspectos. Desejado pelo mercado querendo comprar. Desejado pelo porteiro, quando aí tem uma opção. Ou você vai para o condomínio A, que tem isso, isso e aquilo, e o outro condomínio que tem, não, eu quero ir para aquele condomínio. É lá que eu quero ficar. Então, você também, como uma empresa, você tem que reter seus talentos. Sim. E para isso você tem que dar um bom ambiente. E por último, uma outra situação que eu vivenciei foi o seguinte: nós temos que nos colocar do lado do outro lado. Eu perguntei era uma menor aprendiz, hoje faz a gestora do condomínio. Eu perguntei para ela o seguinte: Laila, quanto que custa esse batom? O que vocês passam na cara aí? Quanto que custa isto? Aí ela falou: a gente passa batom, passa base, passa rímel, passa... Eu falei: quanto que custa isso? Ela falou: é caro, né? Eu falei: é caro, Léo. E olha o paradoxo. A gente exige que os nossos funcionários de portaria, por exemplo, estejam asseados, lindos, de batom, os homens de barba. Aí eu falei o seguinte: então a partir de hoje todo mundo que chegar aqui vai ganhar um kit de beleza. Você compra os batons que você precisa, compra tudo para durar 3 meses. E para os homens, compre o Match 3, o melhor barbeador que tem. Porque eu quero que eles deem o melhor para nós. E por muita felicidade, nós não temos... Nosso turnover lá diminuiu bastante. E tem um atendimento diesel, tem um sorriso no rosto e as pessoas motivadas. Que legal, Léo. E o que você mencionou várias coisas muito legais aqui, e nesta última de desacato, o que seria um desacato para o pessoal de casa, sabe, perceber esse tipo de... Porque às vezes os moradores eles já convivem num ambiente que isso ocorre normalmente, e aí não conseguem perceber, sabe, sensibilizar o que é esse desacato. Você teria um exemplo ou dois que você vivenciou? Eu tenho um mais claro de todos. Você não sabe com quem está falando, vai entrar, porque eu sou o dono da unidade. Ou você abre isso daí, ou a sua situação vai ser complicada. Ou eu vou te mandar embora. Pronto. Então essa é a primeira, a mais clássica de todas. Ô, Léo,
Pois Isso não. aconteceu lá no nosso prédio. É. Um desembargador mudou para lá, Aham. entendeu? E a gente tinha um botão para apertar que avisava a portaria que você estava chegando. Então, quando você chegava, você apertava, o porteiro abria a porta. Ele trocou de carro e não tinha um botão, e chegou com um carro completamente diferente. Perfeito. E ele chegou, o porteiro não abriu o portão, ele buzinou insistentemente, o porteiro não abriu o portão, ele desceu do carro, foi lá, desacatou o cara, xingou, Nossa. fez o diabo, querendo bater no sujeito. Uhum. Entendeu? Nossa. Um desembargador, já falecido, que morou lá no nosso prédio, e depois disso nós fizemos uma reunião e ele foi admoestado severamente e mudou do prédio, que foi muito bom. Puxa, é isso aí. Então, quando você cria essa tolerância zero e outra conclusão, o morador, ele precisa de limite. E você tem que se empoderar disto e dar o limite que ele precisa. Então, aí você começa a dar aquilo, o básico, que é o ambiente saudável para que tudo se funcione e o prédio é valorizado e desejado. Tu comentou antes do stalking, né, que não pode ocorrer. Você teria um exemplo também, o que seria esse stalking? Às vezes os síndicos hoje que estão nos ouvindo aqui, eles já estão, né, nesse meio para eles e eles não conseguem perceber isso também. Você teria um exemplo de como que é esse stalking, o que normalmente acontece? Olha, eu tenho que me colocar na pele de várias pessoas, né? Eu tenho que me colocar na pele de portaria do porteiro para desenvolver o melhor sistema de registro de acesso. Eu tenho que me colocar no papel de morador para saber quais são os meus desejos. Vamos falar sobre síndico. Eu participo de diversos grupos de síndicos. E é o tal do WhatsApp, é o tal das mensagens repetitivas, é o tal de sábado, 2h da tarde, mandar uma informação. Cadê o meu regimento interno? Você não vai me responder cadê o meu regimento interno? Então, esses tipos de perseguições, falta de horário, eu acho que é o mais... Outro dado que eu aprendi com o Júlio Paim, que para mim é uma grande referência, quando ele apresentou o censo dele, ele me disse o seguinte: Léo, 1/3 dos síndicos já tomam remédio controlado. Puxa, olha isso. Aí eu falei para ele: ô Júlio, mas é claro que é só 1/3. É porque 2/3 não tiveram tempo de ir no médico ou então na farmácia comprar o dele. Porque estão tão atarefados, tão loucos e não conseguem. Porque você escalar um negócio, você precisa de 3 coisas. Você precisa montar uma equipe, você precisa de pessoas, você precisa de definir os processos, e eu tenho a sorte de copiar alguns processos do meu pai até hoje. Legal. E depois você tem que... Aí você coloca a tecnologia. Mas tem que ter disciplina, tem que ter governança, tem que ter software, tem que ter aplicativo, tem que ter uma mentalidade empreendedora, que é o que eu prego muito. Legal. E do ponto de vista de tecnologia, o que vocês veem num condomínio que já tem bastante tempo e nos novos condomínios e para os novos síndicos, o que de tecnologia vocês percebem que veio para ficar mesmo? Que, poxa, ó, isso aqui não é mais aceitável não ter nenhum condomínio, por exemplo. Eu acho que os aplicativos. Porque os aplicativos fazem as coisas que são repetitivas. Eles fazem as coisas que são dinâmicas. Por exemplo, cadastro. Cadastro é uma coisa dinâmica demais. Quem é o responsável por esse cadastro é o responsável pela unidade. Cabe a ele cadastrar e, muito mais importante do que cadastrar, é descadastrar rápido. Sim. Você brigou com seu Total. um funcionário, o motorista, você vai lá e tira. Porque até hoje eu não tive notícia de um morador ligar para uma portaria e dizendo o seguinte: ô fulano de tal, tira aí o namorado da minha filha que eles brigaram, foi terrível. Aí no dia seguinte volta, aí liga de novo, agora deixa o meu genro entrar. Não, isso não é escalável, porque não se sabe quem que é aquele porteiro que está ali. Sim. Mas depois eu queria falar uma coisa sobre velho e idoso. Ué. Sobre esse aspecto aí da informática, os meus filhos tiveram o primeiro computador que apareceu, que era um PK-82C. PK-82C.
Quer dizer, todas as novidades que apareceram no mercado na época que eles eram jovens, eles tiveram. E veio esse computador, depois veio uma máquina de calcular Texa, depois veio um CP500, e com o CP500 o meu filho desenvolveu uma firma que tornou muito famosa, a RM Sistema. Entendeu? Ele fez uma folha de pagamento no CP500 com 500 KB de memória. Nossa. A primeira folha de pagamento. Então, eu não tenho facilidade na informática, mas eu sempre tive contato com ela. E lá no nosso prédio, eu fiz um grupo, botei todo mundo, cadastrei todo mundo e mando mensagem. E o pessoal interage aqui naquelas mensagens. Todos os dias tem gente colocando notícia, aquele negócio todo. Quer dizer, não é nada oficial, é um negócio completamente apócrifo, mas funciona há 10 anos. Entendeu? Então nós nos comunicamos frequentemente, informamos, fulano teve um problema assim, teve outro e tal. Quer dizer, mas hoje ela tem o programa lá instalado, tem 4 usuários. O pessoal ainda não colocou, ninguém interessou em botar o programa para funcionar. Há uma lentidão tremenda. E o pessoal não tem boa vontade de aprender. Não é? E esse aprendizado vai ter que partir da agora. Se eu quero fazer ginástica, eu tenho que marcar a hora que eu vou fazer ginástica, depois guardar a quadra de tênis, e aqueles que não cumprirem as coisas vão chegar lá e não vão ter condições. Quer dizer, mas vai ser uma educação lenta que está acontecendo. Na hora que o porteiro impedir de uma pessoa entrar, porque não foi cadastrada, agora tem que cadastrar. Aliás, o problema do cadastramento é muito sério, porque começaram a cadastrá-la no meu prédio com o porteiro. O porteiro é cadastrável. Se ele cadastrar uma pessoa errada, pode dar um problema sério e ele ser o responsável. Né? O gerente não pode cadastrar, porque se ele cadastrar uma pessoa errada, pode ser um problema de dissolução de casamento, digamos assim, exagerando o exemplo. Sim. Então é um problema muito sério que cada proprietário tem que interagir com o programa, colocar todos os carros, placas de pessoa que pode entrar, todas as pessoas que podem entrar, de responsabilidade dele. Não transmitir a responsabilidade para o gerente nem para o porteiro. Muito legal e muito interessante isso que você está falando, Estevam. Isso é um negócio muito complicado. Sim. Né? E o pessoal tem que interagir. Agora, você vai interagir na hora que entra um convidado lá que não está informado, vai ter que esperar na portaria, se eu desço aqui para buscar o cara. Na hora que fizer umas 10 vezes, o cara aprende a procurar entender o programa. Né? Essa é a mentalidade daquele que não foi invadido e tem a mentalidade do que foi invadido. E o meu pai é um exemplo claro também de uma das coisas... Eu acho que são essas crenças limitantes que a gente tem na cabeça da gente, e uma delas é o seguinte: aqui tem muito idoso, eles não vão saber trabalhar com isso. E eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, lá do Sul também, e ele fala o seguinte: velho é diferente de idoso. O idoso é igual ao meu pai, ele sabe inteligência artificial, sabe de tudo, tá ligado, tem 84 anos de idade. Mas tem velho de 40. Que, isso eu não vou mexer com isso, não, isso vai dar errado. É o pessimista, né? Isso vai dar errado, isso não vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E no meu prédio também eu tenho um grandíssimo exemplo, que a melhor usuária do aplicativo lá, Dona Alcione, um abraço para ela, tem 85 anos de idade. Que legal. É perfeita a unidade dela. Que legal. Então são esses paradigmas que a gente tem que... Legal demais. E então, nessa visão que vocês trouxeram, vamos lá, pensando na parte do cadastro, né, na acessibilidade do condomínio, que é muito importante. Veja, um condomínio, ele não é nada se não tem pessoas morando nele. Se a gente tem lá um imóvel que não tem ninguém morando, um prédio, por exemplo, que não tem ninguém morando, ele não serve para nada. Então, sempre teremos pessoas morando dentro do condomínio. E para essas pessoas chegarem até lá, pessoas entram e pessoas saem. Essa é a maior troca que ocorre diariamente no condomínio, acesso, né? Então, controle de acesso. E o que vocês compartilharam aqui é uma visão muito interessante, porque o controle de acesso, quem entra e quem sai, é de responsabilidade desse ponto de vista do proprietário, do morador, né? Do inquilino, da pessoa que está ali dentro. Ele é a pessoa que vai dizer, ele é o responsável por entrar nos sistemas
e fazer os cadastros, Isso. aprovar, desaprovar, incluir, não incluir. Porque se for um terceiro, seja porteiro ou gestor, síndico, quem quer que seja, pode dar caso, até mesmo o senhor comentou, né, de casamento, mas eu me veio na cabeça que agora, já imaginou se o porteiro cadastra errado? Era pro 302, tal pessoa, e de repente foi pro 303. Até explicar pode ser Até complicado, explicava assim, cara, que Léo, você me tem traindo. uma muito interessante que eu soube. Um síndico muito Que zeloso, doideira. ele pediu o pessoal para cadastrar, ninguém cadastrou. Então ele fotografou todos os carros e cadastrou todos os carros no domingo, tranquilo, tirou a placa de cada um, fotografou, botou no sistema, tal, tudo bonitinho. Quando chegou na semana seguinte, uma esposa que estava viajando, quando ela chegou, ela foi olhar o sistema e viu que tinha um carro na vaga dela. E ela não conhecia o carro, ela foi saber quem que era o carro. Era da amante do marido que foi passar o fim de semana com ela. Vão dar nome aos bois aqui, mas não vão dar nome aos condomínios. Isso aconteceu comigo. Cara, que situação. Eu vendi o aplicativo, não, eu vou fazer o cadastro. Falei, não faça isso. Não, aqui é todo mundo aqui, aquelas crenças limitantes. Não, aqui eles não vão saber usar, eles não vão saber cadastrar. Eu vou cadastrar. Não faça isso. Vai que você cadastra o carro de alguém indesejado na unidade. Ele resolveu fazer e deu um BO danado lá. E outra premissa que eu uso muito, Cara, que situação. em toda oportunidade que eu tenho de palestra, eu falo, síndico não pode ficar vulnerável. Porque se você der uma brecha, o morador que precisa às vezes de um culpado, você entrega de bandeja para ele. Para o funcionário, os terceirizados funcionários, eu falo o seguinte, não responda a nada. Porque quando você tem um funcionário diante de um morador nervoso, ele vai querer te tirar do sério. Então ele vai te xingar. Uma hora ele vai falar assim, o senhor que vai para o inferno. A narrativa é o seguinte, o porteiro me mandou para o inferno. Todo o restante ele esquece. Então é muito importante também você empoderar o porteiro. Sim. Olha, se você receber, igual meu pai fez comigo há não sei quanto tempo atrás, se você receber uma reclamação, você está culpado, morador. Pronto. Então, que legal. são algumas premissas importantes aí para uma boa sindicatura. Estevão e Léo, puxa, muito legal a nossa conversa, a gente já vai caminhando aqui para o final. Eu gostaria de abrir para vocês deixarem uma mensagem final para aqueles síndicos, gestores que estão nos ouvindo aqui, uma mensagem de talvez um insight, um alerta, uma dica, alguma coisa que vocês poderiam ter ouvido, sabe, alguns anos atrás, que vocês olhassem e falassem, puxa, como eu queria ter escutado isso de alguém para eu fazer uma melhor gestão no condomínio. Doutora Mônica, síndica do meu prédio, edifício Parque das Mangabeiras. Parabéns pela sua dedicação ao pessoal que mora naquele prédio, que tem uma vida feliz, sempre com flores nas entradas, o prédio limpíssimo, com um jardim maravilhoso, tudo funcionando perfeitamente. Muito obrigado por fazer isso por nós. Pela 6ª vez, vai ser eleita hoje de novo. Parabéns, dona Cíntia. Siga um exemplo dela. Eu dedico essa oportunidade que eu tive a enaltecê-la como um exemplo para todo mundo. Legal. Muito bom. Léo, o que eu teria que falar é o seguinte, é uma palavra de agradecimento e também de grandeza da Yukondo me convidar. Nós atuamos no mesmo mercado e essa tem sido a minha bandeira. Então, através do Trem de Síndico, nós estamos querendo unir, e estamos conseguindo, as administradoras, as imobiliárias, as construtoras, as conservadoras, as administradoras, para que todas sentem numa mesa, avaliem esse mercado e não deixem ele, por exemplo, comoditizar. Eu adoro buscar em outros segmentos, no segmento da educação, de veículos, de farmácia, alguns ensinamentos. Eu queria encerrar a minha parte trazendo o que Nizam Anães disse em um evento de educação, que fala o seguinte: é melhor nós ganharmos dinheiros juntos, é preferível ganhar dinheiro juntos a perdermos separado. Então isso demonstra que cabe a nós, todos aqueles que estão operando nesse segmento, valorizar cada vez mais para que nós tenhamos sempre a melhor relação custo-benefício. Não necessariamente o menor preço a qualquer custo. Mais uma vez, muito obrigado, Léo.
Sabe as palavras. Aqui na Yukondo, uma das coisas que a gente prega e a gente acredita demais é que o mercado de administração e gestão de condomínios, ele ainda é um mercado que ele é amador. Né? Então, ele ainda, como nós falamos aqui, vários casos, situações, sempre feito no... Não, deixa pra lá isso. Faz no famoso jeitinho que a gente fala, né? Não, deixa pra lá, faz assim, faz... sem ter aquela visão profissional de que nós estamos lidando com dinheiro das outras pessoas, patrimônio das outras pessoas, mas, acima de tudo, que nós estamos lidando com famílias e vidas. Quando a gente coloca na nossa frente que nós estamos lidando com famílias e vidas, todo aplicativo, toda ação, toda contratação, todo orçamento, tudo isso que a gente faz, a gente começa a olhar de uma outra forma, começa a ter outros olhos. Então, na Yukondo, a gente acredita que nós, como empresa do setor e também como grupo, e que a gente consegue, sabe, gerar essa sinergia com mais movimentos e, como você disse, Léo, fazer parte disso, né, em conjunto como grupo, a gente acredita que a gente tem que profissionalizar esse mercado cada vez mais. Que com isso todo mundo ganha. Administradoras, os moradores, os proprietários, inquilinos, né? Os proprietários, inquilinos, todo mundo vai ser beneficiado com isso. Toda a equipe que está ali dentro também. Então, quanto mais profissional for esse mercado, melhor para todo mundo. É isso que a gente acredita também. Para você que está nos ouvindo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ative o sininho e coloque os seus comentários com todas as dúvidas que você tem. E se você tiver pessoas para indicar aqui para o nosso podcast, fica à vontade, marca ela aqui que a gente vai entrar em contato. Meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Fala Condomínio.